Bem-vindos ao programa Viva a Vida. O programa dessa semana é um programa muito especial, porque nós iremos conversar com o general de brigada, Carlos Valdir Aguiar. Ele é comandante da aviação do Exército Brasileiro. Olha que honra, gente! Então, nós vamos conversar, inclusive, sobre o centenário da aviação, que foi comemorado agora no mês de agosto. General, por favor, seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Por favor, sente-se. General, eu tenho algumas perguntas, porque eu já fiz aqui uma colinha, né? Olha só. Eu queria saber, general, como que se deu a atividade aeronáutica militar no Brasil? A atividade de aviação militar no Brasil remonta a bastante tempo. Começou com o nosso glorioso Duque de Caxias, que é o patrono do Exército Brasileiro, lá na campanha da Tríplice Aliança, conhecida na Guerra do Paraguai, em 1867, quando pela primeira vez ele usou balões, subiu balões para observar as atividades das linhas inimigas. Então, 1867. Já em 1906, foi criado o avião, oficialmente criado. Santos Dumont, o pai da aviação, um brasileiro que nos enche de orgulho, na França, fez aquele voo com 14 bis. Mas a aviação militar no Exército começou em 1915, quando o tenente Ricardo Kirk, determinado pelo Ministério da Guerra, empregou pela primeira vez aviões em operações militares, no conflito conhecido como Guerra do Contestado, no limite entre o estado do Paraná e Santa Catarina. Infelizmente, naquela operação, o nosso herói veio a falecer. E hoje ele é reconhecido como patrono da aviação do Exército. Olha que fantástico. Oficialmente, em 1919, aí sim, num contexto de modernização, atualização doutrinária, logística, operacional do Exército Brasileiro, baseado nos ensinamentos da recém-terminada Primeira Guerra Mundial, foi criada em 1919, no Campos dos Afonsos, Rio de Janeiro, a Escola de Aviação Militar. Por isso estamos comemorando o nosso centenário em 2019, por causa da criação da Escola de Aviação Militar. E naquela época não existia a Força Aérea. O Exército Brasileiro, a Força Terrestre, tem um orgulho muito grande de participar dessa história de sucesso da aviação militar e, por que não dizer, de toda a aviação brasileira, desde o seu início, com a criação da Escola de Aviação Militar. Olha, é muito orgulho mesmo, né? E pensar que nós comemoramos o centenário, porém, começou muito antes essa história, né? E antes, inclusive, de nós termos a Força Aérea, a Aeronáutica. Exatamente. Então, já existia, pelo que eu entendi, toda a aviação do Exército. E a aviação do Exército aí foi para a Aeronáutica, ficou no Exército. Como é que ficou isso? Eu não entendi direito. Como nos outros países do mundo, o Brasil seguiu uma tendência mundial. Naquela época não existia Força Aérea, como eu disse. Certo. Porém, os países que tinham forças armadas mais desenvolvidas tinham no seu exército a sua própria aviação. Com isso, em 1927, logo após a criação da Escola de Aviação, após o desenvolvimento inicial da nossa aviação com organizações militares, primeiras atividades, foi criada a arma de aviação do Exército. Nós chamamos de a quinta arma. A arma é uma especialidade dentro do Exército. Hoje nós temos entre armas, quadros e serviços 7. Naquela época só existiam 4. A aviação do Exército foi, então, a quinta arma naquela época. Porém, após estruturar melhor a sua aviação e seguindo novamente uma tendência mundial, foi criado em 1941, no meio da Segunda Guerra Mundial, a Aeronáutica, o Ministério da Aeronáutica, como disse, seguindo uma tendência mundial. Outras nações, ou um pouco antes, durante ou após a Segunda Guerra Mundial, criou
as suas forças aéreas. Aí sim, nós passamos todo o acervo do Exército Brasileiro em material, aviões, instalações e principalmente pessoal capacitado, qualificado e já com doutrina para empregar os aviões, inclusive em campanha. E foi assim que, logo após, recém-criada em 41 a Força Aérea, já em 43, 44, eles estavam na Itália, nos céus da Itália, combatendo na Segunda Guerra Mundial. Passamos todos os acervos para eles. É um orgulho para a gente, né? E eu sei que na Itália eles são orgulhosos também dos nossos militares brasileiros que muito os ajudaram. Nós vemos isso, inclusive nas redes sociais e tudo mais. Eu acho o seguinte, que nós temos aqui no Vale do Paraíba, aqui em Taubaté, o Centro de Aviação do Exército, é assim mesmo que fala, general? É o Comando de Aviação do Exército. É o complexo, né? É um complexo de aviação que é o Comando de Aviação. É o Comando de Aviação. Mas não é só aqui em Taubaté, né, que tem a aviação do Exército. Tem em outras partes também do país? Exatamente. Em 41, deixamos de voar, deixamos os céus da pátria para passar para a Força Aérea que tão bem desenvolveu a nossa aviação. Em 1986, seguindo uma necessidade, o Exército Brasileiro, o ministro do Exército à época, General de Exército Leônidas Pires Gonçalves, assessorou o presidente que o Exército deveria ter novamente a sua aviação. Desta feita de helicópteros, graças a Deus e ao nosso ministro e ao presidente que aceitou o assessoramento. Muito bom, bom para todos então, nós. Fruto das guerras da Coreia, do Vietnã, muito famosa, em que foi amplamente utilizado o meio aéreo helicóptero pela sua flexibilidade e mobilidade, o Exército recriou a sua aviação com asas rotativas, os nossos helicópteros. Em 1986, em Taubaté, na nossa amada região do Vale do Paraíba. E em Taubaté, então, nós temos o nosso complexo chamado Forte Ricardo Kirk, que aloja 7 organizações militares. O Comando de Aviação do Exército, 2 batalhões operacionais, 1º e 2º Batalhões de Aviação, uma escola, que é o Centro de Instrução de Aviação do Exército, que é herdeiro daquela Escola de Aviação Militar, um batalhão logístico, que é o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército, uma unidade de comando e controle, que é a Companhia de Comunicações, e temos também a nossa base de aviação de Taubaté, que cuida de todo o nosso complexo, que são 3 milhões de metros quadrados, e ainda administra todo o nosso aeródromo, como a nossa torre de controle, a nossa pista de pouso e etc. Mas não bastava, o nosso Brasil é continental, é imenso. Precisávamos ter pelo menos algumas unidades articuladas. E temos em Campo Grande o 3º Batalhão de Aviação do Exército, em Manaus o 4º Batalhão de Aviação do Exército. Inclusive eu tive a honra de comandá-lo como tenente-coronel e coronel na nossa fantástica e amada e nossa região amazônica. Isso mesmo. Gente, isso é fantástico, a gente não tem noção do que nós temos aqui na nossa região, principalmente em Taubaté. Nós vamos para um pequeno intervalo, não sai daí porque esse papo está esquentando, hein? A gente já volta. Hoje eu estou entrevistando o general de brigada Carlos Valdir Aguiar. Ele é comandante da aviação do Exército do Brasil. Gente, esse papo está muito bom e eu deixei uma pergunta aqui entabulada, né? Que eu queria saber sobre o Programa Estratégico de Aviação. É assim mesmo que fala, general? Exatamente, Programa Estratégico de Aviação do Exército. Como que funciona isso? Para que serve toda a aviação do Exército? Como que a gente pode entender, né, que tem aeronáutica, aí tem a aviação do Exército, a aeronáutica tem as atribuições dela e o Exército tem as suas. Como é que funciona isso? O Exército Brasileiro, ele prima pelo planejamento e pelo bem aplicar dos recursos que são disponibilizados pela nação para
que ele possa desenvolver as suas atividades, as suas missões constitucionais. Nós explicamos no bloco anterior a história, bem rápido, da evolução da aviação militar para a aviação do Exército. Isso veio no crescente. Em 1986, da nossa recriação, ainda fomos considerados pioneiros, embora já tivéssemos voado no início do século passado, mas fomos pioneiros da recriação. Os processos foram se aperfeiçoando. Começamos pequeno, ou recomeçamos pequenos, com um batalhão, hoje somos um comando, e o próprio desenvolvimento dos métodos de controle, fiscalização e para o bem aplicar dos recursos demandaram do Exército estar adaptado, adequado à administração pública do nosso país. E nos orgulhamos por isso, porque com poucos recursos, muito fazemos. Temos esta aviação tão operacional, com elevados índices de segurança. Nos últimos anos, integrando o portfólio de programas estratégicos do Exército, e são vários, em vários setores, que trazem, inclusive, não só o produto final, que é o material ou equipamento de emprego militar para que cumpramos a nossa missão, mas traz muita coisa que talvez a sociedade não perceba diretamente. Ela traz desenvolvimento para o nosso país, das indústrias do país e traz empregos. Nesse contexto, nós, nos últimos 3 anos, criamos o Programa Estratégico Aviação do Exército. Lá existe um planejamento sistematizado de onde o Exército Brasileiro precisa, quer que a sua aviação chegue. Quais meios, qual infraestrutura, quais missões poderemos cumprir ou pelo menos aperfeiçoá-las para estarmos alinhados com o que a nossa sociedade brasileira demanda. Os recursos são planejados, as metas são traçadas e um cronograma é estabelecido. O nosso programa inclui ações e projetos estratégicos desde 2016 até pelo menos 2039. Sabemos aonde queremos chegar, quais as metas, o que temos que fazer para lá chegar e quanto de recurso precisamos a cada ano para que bem apliquemos e com o máximo de eficiência e eficácia cheguemos aos benefícios e produtos desejados. Nesse contexto, quais são os projetos? Que é o que interessa para a nossa sociedade. Exatamente. Quais são os projetos? A sociedade sabe que o Exército participou das Olimpíadas, participou da história de Brumadinho, né, daquela tragédia toda, participa de eventos pontuais, mas é o que aparece para a sociedade. E eu acho que o objetivo, justamente, dessa entrevista é levarmos à sociedade o conhecimento sobre o Exército, a aviação do Exército que nós temos aqui em Taubaté e o que é que faz a aviação. Porque a gente vê helicóptero voando, mas está voando por quê? Né? E eu entendo até que, olha só, todo o material humano capacitado que nós tínhamos lá em 1941 foi para a aeronáutica. Exato. Teve que formar tudo de novo. Tudo de novo. Né? Isso não é fácil. Material humano, material bélico, e as aeronaves, a aquisição, a infraestrutura toda. Então, eu imagino que deva ser um planejamento estratégico de ponta. E nós temos tecnologia de ponta na aviação do Exército, não temos, general? Para que nós possamos cumprir todas essas missões, e não tivemos só em Brumadinho, não tivemos só na Copa do Mundo ou nos Jogos Olímpicos, mas nós tivemos em várias operações também de defesa da soberania nacional nas nossas fronteiras, na Amazônia, estivemos até no exterior fazendo resgate de reféns das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, apoiando a operação lá. Estivemos na intervenção federal do Rio de Janeiro, a aviação do Exército esteve lá por 1 ano, 5 meses e 1 dia. Nunca, nesse período, deixamos de ter pelo menos 3 aeronaves cumprindo missões diversas, inclusive à noite empregando equipamento de óculos de visão noturna. Mas isso não ocorre sem aquilo tudo que você ressaltou: planejamento, capacitação,
determinação, dedicação, um pouco de coragem, empreendedorismo, e isso tudo está resumido num planejamento estratégico de ponta. E o que nós muito nos orgulhamos é que planejamos e cumprimos. Nós não flexibilizamos, até porque os recursos são públicos. Nós temos que fazer com que aquele recurso seja enxergado pela população, nossa amada população, com as aeronaves voando, transportando pessoas que necessitam ou fazendo ações de combate para defender a nossa pátria. E então temos desde a ampliação, a complementação da nossa infraestrutura, temos modernização de aeronaves, as nossas aeronaves quase todas já estão no estado da arte, quase todas digitais, temos aquisição de novas aeronaves, para esse ano já contrataremos um novo sistema de armamento para as nossas aeronaves, 2 modelos de aeronaves. Vamos substituir aeronaves que já estão em período de término do seu ciclo de vida, provavelmente em 2025 estaremos substituindo várias aeronaves aqui em Taubaté, em Campo Grande e em Manaus. E quem sabe, num futuro aí, lá para os anos 30, adquirimos a nossa própria aeronave de ataque, dedicada para esta atividade. Nesse meio caminho tem uma novidade. Lembra que nós falamos em 1919? Voamos aviões, entregamos para a Força Aérea os aviões, o pessoal, a estrutura em 1941. Muito provavelmente, em 2021, estaremos recebendo novamente as nossas aeronaves de asa fixa. Teremos as nossas primeiras 4 aeronaves de asa fixa, 4 aviões que serão empregados principalmente para a logística de aviação, logística do Exército Brasileiro na nossa tão demandada e necessitada Amazônia brasileira. Precisa mesmo. Gente, eu fico assim encantado que a gente não tem noção do que nós temos tão próximos de nós e realmente traz uma segurança muito grande para nós brasileiros saber que nós temos, como o senhor disse, um planejamento que, por mais difícil que seja, vem aquele resultado prometido, ele é entregue. E isso traz para a gente uma segurança muito grande. Eu vou perguntar daqui a pouco para o General Aguiar quais são as aeronaves que a aviação do Exército tem. Sai daí. Voltando nesse bloco agora, eu estou conversando com o general de brigada Carlos Valdir Aguiar, que ele é comandante da aviação do Exército. E ele está aqui nos concedendo uma entrevista muito especial. Para nós é uma honra muito grande recebê-lo no programa Viva a Vida. E eu deixei uma pergunta no ar que é: quais as aeronaves que a aviação do Exército tem, mantém e utiliza? General, quais são as aeronaves que nós temos? Hoje nós empregamos as aeronaves de asa rotativa, os helicópteros. São 5 modelos que temos hoje. Para instrução, para missões de reconhecimento, missões menores, nós usamos a aeronave conhecida, um nome genérico conhecida como Esquilo. É a aeronave que transporta até 6 pessoas. No prosseguimento, nós temos uma aeronave chamada Pantera. É uma aeronave até um pouco diferente, ela tem o seu rotor de cauda que se chama Fenestron, ela é até, para mim, é a aeronave mais bonita do Exército Brasileiro, inclusive, eu tenho bastante horas de voo nela. Eu fui conhecer, né? Vocês vão ver aí depois algumas imagens, eu fui conhecer. E é lindíssima mesmo. E ela tem um barulho, um sibilar totalmente específico dela, particular. Nossa. Muito bacana. Essa aeronave ela transporta até 9 passageiros, além da tripulação, e essas duas estão passando por um processo de modernização. As duas estão praticamente no estado da arte já. E temos depois, compramos aeronaves um pouco maiores, a próxima é o Cougar, mais usada para transportar tropa, pela sua capacidade, transporta até 22 militares. Temos também, essas 3 aeronaves são de origem francesa.
Temos, na sequência cronológica de aquisição, compramos o chamado Black Hawk. São aeronaves americanas, aeronave extremamente rústica, testada em combates por diversas nações, principalmente a norte-americana, e é uma aeronave que podemos confiar. É uma aeronave de combate. Também usada para transportar tropa, transporte de feridos, resgate de pessoas e logística. Multifuncional. Ela é de emprego geral, é multiutilitária, como nós costumamos falar. A mais moderna, recém-adquirida na última década, e ainda estamos no processo de recebimento das últimas, a aeronave chamada para nós Jaguar. É a aeronave 225 militar, também de origem francesa. Essa sim, está no estado da arte. Eu diria que ela quase voa sozinho. Ela paira sozinho, ela faz procedimentos sozinhos, que facilita a vida do piloto. General, estado da arte, vamos explicar o que é. Ou seja, ela está toda digitalizada? Toda digitalizada. Olha, que legal. Na tecnologia Glass Cockpit, como chamamos, que seria LCD, seriam telas de LCD, mas para nós é Glass Cockpit, que se chama. Essa aeronave cumpriu missões diversas já, como eu disse, na intervenção, na Copa do Mundo, na fronteira. Está agora lá na Amazônia, contribuindo para o esforço nacional de combater as queimadas na Amazônia. Aeronaves nossa, de Taubaté, do Vale do Paraíba e de Manaus, estão lá contribuindo com as tropas do Ministério da Defesa para combater os incêndios. Nossas aeronaves cumprem as missões necessárias para as demandas da nossa nação. É muito orgulho. E eu vou confessar para vocês que eu fui visitar, né, a convite do general, a base de aviação, aqui o complexo de aviação do Exército aqui em Taubaté, e tive a oportunidade de utilizar o simulador, né? É muito interessante aquilo, faz parte das aulas, os pilotos fazem aquele treinamento ali? A simulação, hoje em dia, é um meio dos mais eficazes, que tem a melhor relação custo-benefício para a capacitação, eu diria que em quase todas as áreas. Mas na área militar, na área de aviação, é fundamental para trazer qualidade à capacitação, para trazer economia, e hoje em dia, cada vez mais, esse é um fator que tem que ser levado em consideração, e, acima de tudo, segurança. Lembra da aeronave que eu falei, do Jaguar? Sim. A última, a mais moderna, que para quem entra nela, à noite principalmente, liga o seu painel e pergunta, isso é um Boeing ou é um helicóptero? É um helicóptero. É um helicóptero. Uma aeronave de mais de 30 milhões de euros. Se eu ficar fazendo treinamento com ela, capacitação... Não. E o risco, né? O risco também. O custo que pode ser um pequeno pouso um pouco mais brusco, que eu tenho que fazer uma manutenção. O simulador resolve em grande parte isso. E nós nos orgulhamos de, dentre as Forças Armadas, ter o melhor centro de simulação, que só está começando. Será referência nacional em simulação de voo. E é um legado também que deixamos para Taubaté e o Vale do Paraíba. Já temos parcerias com entidades públicas, em particular universidade como a Unital, que faz os seus treinamentos lá, que capacita seus alunos e também nos apoia em parcerias no nosso centro de simulação, que eu convido toda a sociedade a conhecer. General, quando eu estive lá, eu vi que tem dois tipos de simulador. Né, que tem maior quantidade, inclusive, que eu fui lá tentar pilotar, né? Eu só não derrubei. E se derrubasse não tinha problema. Não tinha problema. Mas olha, uma delícia. E tem um outro simulador que ele é como se fosse uma cápsula, né? Até quando nós fomos, não pudemos brincar nele, né? Porque estava tendo uma instrução. Estava tendo uma instrução. E era, acho que da Polícia Militar, se não me engano. Isso, exatamente. Então, também fornece esse serviço às outras instituições, né? Os bombeiros. Exatamente. Isso é muito interessante. Nós usamos o simulador não só para nos capacitar, mas para capacitar aqueles que necessitam, principalmente instituições públicas, de segurança pública e também a Marinha e a Força Aérea. Como exemplo, o ano passado, aviação de segurança pública de 17 estados da nossa federação, dos 27, 17 estados, vieram treinar conosco nos nossos simuladores. Por isso eu disse que nós já somos referência e eu diria, Taubaté já vai virar
Vale do Paraíba, uma referência nacional em simulação de voo. Eu vou mostrar para vocês aqui a revista que eu ganhei. Olha aqui, que coisa mais linda, né? E essa revista aqui vocês também podem encontrar. Vou deixar aqui o endereço eletrônico que vocês podem acompanhar. É cavex.eb.mil.br. É o informativo Águia. Então, ele é mensal, né, General? Ele é mensal e neste mês ele é comemorativo por causa do nosso centenário. Mas estaremos lançando também o livro do centenário que estará à disposição também no mesmo site. Olha, muito interessante. Inclusive, vai ter toda uma tecnologia também nesse livro, né? A revista, o informativo e o livro têm um conteúdo interativo em que, com o leitor de QR Codes, o usuário pode observar filmetes que detalham um pouco mais a matéria que está publicada. E a capa do nosso livro, que está por ser lançada, terá também a tecnologia da realidade aumentada. Gente, muito interessante isso. General, parabéns pela sua gestão, parabéns para o Exército Brasileiro, parabéns para a aviação do Exército, né, que hoje já tem todo o seu contingente material e humano formado, mas que teve que buscar formar tudo isso de novo, né, depois de ter entregue para outra arma. É assim que fala, né? Exatamente. Então tá bom, tá bom. Mas meus parabéns, é um orgulho muito grande ser brasileiro, é um orgulho muito grande ser aqui do Vale do Paraíba e uma honra muito grande recebê-lo aqui. Muito obrigada. Chegamos ao final aqui do nosso programa e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso telespectador sobre o centenário da aviação. A honra é nossa. Eu que agradeço o convite, a aviação, o Exército Brasileiro agradece o convite. Nós agradecemos à sociedade brasileira toda a confiança que nos é depositada nos índices de credibilidade que o Exército Brasileiro, a Força Terrestre, goza junto à nossa querida sociedade para quem existimos. Nós existimos para servir a sociedade e nos dedicamos ao máximo para bem empregar todos os recursos, o pessoal e o material em prol da nossa missão constitucional. Comemorar o centenário da aviação militar, fazer esse resgate histórico, ressaltando, reconhecendo os valores daqueles que lá em Campos dos Afonsos, no Rio de Janeiro, com muito empreendedorismo, coragem, dedicação, resiliência e, por que não dizer, amor à atividade aérea, nos legaram uma aviação militar e brasileira reconhecida nacional e internacionalmente pelos seus índices de operacionalidade e segurança. E esse é o esforço que fazemos hoje para manter este legado e, quem sabe, até aperfeiçoá-lo, garantindo às próximas gerações uma aviação mais segura, mais operacional e com uma história ainda mais exitosa, como merece o nosso querido Brasil. General, muito obrigada mais uma vez e já o convido, lógico, para conversarmos sobre a carreira militar. Vamos ficar aí já programando o nosso encontro para conversarmos sobre a carreira militar e como os nossos jovens podem buscar essa carreira, podem almejar ser pilotos dessas aeronaves, né? E as próximas gerações nós temos aí todo esse contingente, esse recurso humano bem preparado para nos proteger a nação. Espero que vocês tenham gostado do programa Viva a Vida de hoje. Agradeço a Verso Cabeleireiros, que cuida do nosso cabelo e maquiagem, e deixo para você um grande beijo no coração. Até semana que vem.